Irmãos, é uma preciosidade poder trazer a palavra de Deus aqui. Eu tenho pensado muito sobre aquele versículo de Tiago que fala que não muitos de nós que desejamos ser mestres porque seremos alvos de maior juízo, de maior rigor quando formos julgados, porque quando tratamos da palavra de Deus, nós precisamos tratar com muito cuidado para que nada seja distorcido, né? Mas ao mesmo tempo que é um temor muito grande, também é um privilégio, uma preciosidade poder falar acerca da palavra do Senhor. E hoje nós vamos passear por alguns versículos, trazendo algumas reflexões, alguns fundamentos sobre o tema unidade, sobre a unidade que nós temos e que devemos ter em Cristo Jesus. A Bíblia, o tempo todo, ela fala muito sobre isso, sobre a unidade, né? O salmista diz que quão bom é agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre Arão, sobre a barba dele, que escorre sobre ele, ou como os orvalhos que descem sobre o monte de Hermon. Ali está ordenada a bênção para sempre. Então, quão bom e agradável é que nós vivamos em união, né? O óleo de Arão era um óleo exclusivo para os sacerdotes. Nenhum outro poderia ser ungido com aquele óleo, que era feito exclusivamente para a linha sacerdotal. E aquele óleo tinha algumas especiarias específicas que falavam muito sobre alegria, falava sobre libertação, falava sobre comunhão, que tinha cássia, mirra, tinha muitas especiarias ali no óleo de Arão que trazia essa questão da alegria, trazia essa questão da libertação, do resgate, da comunhão. E então a Bíblia ela frisa desde o Antigo até o Novo Testamento muita questão da unidade. E eu vou ler um primeiro trecho aqui das Escrituras, que em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, vocês ficam à vontade para acompanhar, ou de repente somente ouvir, tá? Mas eu vou começar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. E ali Paulo fala à igreja de Corinto sobre a seguinte questão: eu rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões. Antes, sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No mesmo parecer, na mesma conclusão, no mesmo entendimento. Então aqui já tem alguns aspectos sobre a unidade, que é a mesma língua, a mesma maneira de falar e a mesma mentalidade. Nós temos a mente de Cristo, né? A Bíblia relata na parte quando fala da mente de Cristo que um pouco antes fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. A humanidade não ouviu, a humanidade não viu aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Mas nós, pelo Espírito, foi revelado, porque o Espírito prescuta todas as coisas e conhece as profundezas de Deus. Então a nós é revelado pelo Espírito aquilo que é a humanidade. Os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, mas a nós pelo Espírito é revelado. E ali no trecho final fala que nós temos a mente de Cristo. Então quando nós temos a mente de Cristo, nós estamos conhecendo as profundezas de Deus, estamos tendo comunhão com o Senhor, e então entrando naquilo que é a vontade do Senhor para
para as nossas vidas. Então, a mesma disposição mental e a mesma mentalidade nos remete, nos leva a termos a mente de Cristo e estarmos ali conhecendo as profundezas do Senhor, para que possamos ter a mesma mentalidade. Então, essa comunhão profunda com o Espírito Santo é importante para que tenhamos a mesma mentalidade, para que possamos pensar a mesma coisa. A mesma língua que devemos falar deve ser baseada na doutrina de Deus, que é a palavra do Senhor. Essa é a nossa comunicação como cristão. É a palavra do Senhor, é a nossa língua em comum que nós temos. Apesar de outras nações terem línguas diferentes, nós, irmãos em Cristo Jesus, com aqueles que falam outras línguas, temos a mesma doutrina, que é a palavra do Senhor, apesar de falarmos em línguas diferentes da língua dos homens. Mas nós temos a doutrina como base. Então, uma das coisas que me marcou muito, um exemplo muito simples que eu ouvia os pastores falarem, era aquela questão: não é o meu crivo, não é o seu crivo, mas o nosso crivo é a palavra do Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Essa é a nossa mesma língua, e é por isso que nós devemos andar, né? Quando nós temos discussões, a igreja de Corinto vivia isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tinha alguns que ainda com motivação errada falavam que era de Cristo, mas não com motivação certa. E aí Paulo falava assim: não é isso. A gente não está... a Bíblia diz que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Nós estamos debaixo da mesma doutrina, nós caminhamos pela mesma palavra. Nós não somos de Paulo, mas nós somos todos de Cristo Jesus. E o nosso crivo é esse. Então, quando havia alguma discussão na igreja, Paulo frisou isso para a igreja de Corinto. Não é o que um pensa ou o que o outro pensa, mas é aquilo que a Bíblia diz. Então, quando a gente está num casamento, e essa questão eu já comentei com várias pessoas, porque realmente me marcou. É uma comparação muito simples, mas se você pensar que não é o meu crivo, e não é o crivo, mas é o crivo da Bíblia, ela é a nossa bússola sempre, simplifica muita coisa. Porque quando nós estamos numa discussão, os nervos estão à flor da pele, a gente quer bater em alguém, a gente quer gritar com alguém, porque nós somos sempre donos da razão, né? E certa vez o pastor disse assim: se houver alguém, eu já até comentei aqui, se houver alguém que deve perder nessa casa, o primeiro a perder sou eu, né? E isso é muito forte, porque às vezes nós queremos muito ser os donos da razão, e quando estamos realmente cheios da nossa razão, a gente está ali desirado, com raiva, a gente não consegue ver claramente o que nós precisamos ver naquele momento. Às vezes a gente precisa acalmar, respirar um pouco, dar um tempo para poder pensar. Mas aí entra muito essa questão de que devemos ir para a palavra. Então, quando estamos, por exemplo, numa discussão num casamento, sentar juntos e falar: vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Ou quando estamos talvez discutindo entre nós, irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Ou quando estamos conversando com alguém que não conhece a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Não às vezes a minha experiência condiz com aquilo que a palavra diz, e aí é muito válido a gente compartilhar nossa experiência, porque nós somos cartas vivas do Senhor. E é importante demais, é um testemunho, é forte. Mas tem que sempre condizer com o que diz a Escritura, né? Tem que sempre estar de acordo com isso. Então, nós temos essa mesma língua, nós devemos ter essa mesma língua, que é a palavra do Senhor. A doutrina é a nossa base. E sobre a mesma maneira de falar,
que remete em Filipenses 2, que daqui a pouco a gente vai ler, tem também ali sobre a mesma maneira de falar. Então, a nossa expressão deve ser semelhante com as virtudes que vem do Senhor, né? Que é o amor, que é a paz. A gente vai passar por algumas virtudes aqui. Então, essa mesma maneira de expressar, essa mesma maneira de falar, remete nessas atitudes daquele que é moldado pelo Senhor e que expressa a verdade de Cristo através de ações ou através de um jeito de falar que lembra a Cristo. Então, isso traz, não somente no mundo, mas dentro da igreja, uma forma de nos relacionarmos, uma forma de expressarmos uns aos outros, de nos comunicarmos uns aos outros, sem que ofendamos ao outro de uma maneira errada. E eu vou ler agora Filipenses 2 com vocês, dando continuidade ainda um pouco a esses aspectos, em que Paulo fala para a igreja de Filipo: completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que tenham o mesmo amor, que sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Então, novamente, Paulo falando sobre o pensar a mesma coisa. Aqui a gente não tinha, em Corinto, ele não tinha comentado ainda diretamente sobre isso, mas aqui ele está falando sobre pensar a mesma coisa. E o pensar a mesma coisa me lembra muito sobre termos um objetivo em comum. Né? Temos um objetivo em comum. Nós temos na nossa vida diariamente alguns objetivos individuais, mas como corpo de Cristo, nós temos que ter também objetivos em comum e manifestar como corpo de Cristo aquilo que o Senhor quer que seja manifestado na região onde estamos e no tempo que estamos. E o Senhor, Ele aponta à igreja aquilo que Ele quer fazer. Ele tem nos apontado aquilo que Ele quer fazer de maneira muito clara e muito forte. Os objetivos que Ele tem para operar na cidade de Londrina, no Brasil e também nas nações. Então o Senhor vai fazer coisas grandes aqui. E nós temos que pensar a mesma coisa, de ter esse mesmo alvo nessa caminhada que estamos tendo aqui como corpo de Cristo, juntos. Né? Porque se de repente a gente se distrai ou acabamos aplicando nosso coração em outras coisas, a gente acaba perdendo tempo com aquilo que nós poderíamos estar ganhando tempo. Então, pensar a mesma coisa e tenham o mesmo amor. E ali em Corinto ele tinha falado: sejam inteiramente unidos. E aqui ele fala: sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento. Então, a unidade de alma nos remete também a emoções, remete a sentimentos. Então, fala também desse amor que mexe com o nosso coração, desse amor que faz com que olhemos para o próximo com um olhar de compaixão. Isso somente através do Espírito Santo que nós vamos jorrar sobre a bondade. Quanto mais comunhão temos com o Espírito Santo, mais nós vamos ter um olhar de compaixão para o próximo. Assim como o Senhor Jesus tinha. Ele tinha um olhar de compaixão. Então ele tinha esse sentimento, ele tinha
essas emoções pelo próximo, que nós também temos que ter. Depois a gente vai tocar num versículo aqui que fez com que eu trouxesse essa mensagem hoje, que eu falei, cara, que coisa, é muito forte essa questão da gente amar o próximo. Então nós precisamos também ser unidos de alma e tendo o mesmo sentimento, ter essa afeição para com o próximo, essa compaixão, esse amor que fala também de emoções. Eu vou ler aqui com vocês Pedro 2 e falar um pouco aqui sobre pedras vivas. Perdão, irmãos, deixa eu ler primeiro Efésios 4 aqui com vocês. Efésios 4 fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andem de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui tem algumas virtudes que Paulo ressalta para a igreja de Éfeso. Olha como ele fala a mesma coisa para todas as igrejas, né? Primeiro, andem de modo digno da vocação. E para andar de modo digno da vocação, nós precisamos ter a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportar um ao outro em amor, nos esforçar e sermos diligentes para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui são outras virtudes que a palavra do Senhor traz vinculada à unidade. Então, para que nós possamos ter essa unidade, nós precisamos ter a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportar uns aos outros e nos esforçar cuidadosamente, diligentemente, com muito zelo, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz aqui traz muita questão da harmonia também, traz muito essa questão do viver em harmonia, traz muito essa questão do respeito. E o suportando-vos uns aos outros, antes eu pensava muito essa palavra suportando-vos uns aos outros como aguentar o outro, né? Tipo, nossa, eu vou ter que suportar o Marcos, esse insuportável. Mas eu entendo que a palavra suportando-vos diz muito sobre dar suporte ao outro, né? Servir ao próximo, levar as cargas uns dos outros, que a palavra do Senhor diz sobre levarmos as cargas uns dos outros. Então, suportando-vos uns aos outros em amor, remete muito a nós também servirmos ao outro, né? Ali em Filipenses vai falar que cada um considere os outros superiores a si mesmo, que nada façamos por partidarismo e nem por vanglória, ou seja, partidarismo também retrata sobre rivalidade, nada façamos por rivalidade e nem nada façamos por vanglória, mas que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando eu estou servindo o meu próximo, eu estou considerando o meu irmão, eu estou considerando ele superior a mim mesmo. Então, essa é uma das virtudes que o Senhor requer para que possamos estar em unidade, no vínculo da paz. E ele frisa de uma forma que nós devemos nos esforçar e diligentemente buscar isso, para que possamos preservar. Então não é só hoje que a gente vai tentar a unidade, mas é todo tempo buscando isso, todo tempo predisposto
com a mesma mentalidade, com a mesma disposição mental e predisposição mental, já preparado para isso, porque hoje a gente pode estar bem e amanhã pode estar quebrando pau por irmão. Mas nos lembrar sempre que temos que nos esforçar para preservar essa unidade no vínculo da paz. E entrando já na questão das pedras vivas, que 1 Pedro vai falar, Pedro capítulo 2, lendo a partir do verso 4. Vamos começar do 1. Porque aqui no verso 1 fala assim: despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Então aqui ele retrata, eu não vou focar muito nisso hoje, mas ele retrata algumas questões que atrapalhavam a unidade da igreja, que era a hipocrisia, que era a inveja, que era a maledicência. E aí ele continua falando: despojem-se disso, se livrem disso, deixe isso para trás. Desejem ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E mais à frente ali, o Senhor fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma das consequências de uma igreja que está unida. Uma igreja que está unida, ela vai o quê? Qual que é o fim dela? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é uma finalidade de uma igreja unida. Mas antes que isso aconteça, ele ressalta que nós somos pedras vivas, edificadas, casas espirituais. A pedra angular nós sabemos que é Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Ao mesmo tempo que ele é rocha de tropeço para aqueles que não creem, ele é também pedra angular para aqueles que creem. E nós somos edificados sobre o fundamento de Cristo. E como as pedras vivas, antigamente na construção do templo de Salomão, como que eram feito a questão das pedras, né? Eles iam até a pedreira com algumas ferramentas, e lá eles faziam, eles poliam, eles lapidavam, eles tiravam o excesso, então eles moldavam aquelas pedras e depois eles traziam para um local onde eles iam encaixar aquelas pedras. Então, para que houvesse esse encaixe, aquelas pedras precisavam ser o quê? Elas precisavam ser lapidadas antes. Precisava tirar alguns excessos, algumas arestas que tivessem ali, para que aquelas pedras pudessem se encaixar umas às outras e assim fosse construído aquele templo. E o Senhor fala que nós somos pedras vivas. Então, para que nós possamos construir, continuar crescendo nessa edificação do Senhor, nós precisamos nos submeter a isso, né? A esse polimento do Senhor, a essa lapidação. E muitas vezes essa lapidação faz com que nós nos diminuamos um pouco, para que possamos encaixar naquilo que está sendo construído. Então,
E quando nós estamos, a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Então, quando nós estamos aqui juntos, muitas vezes nós estamos nos afiando. Às vezes há um crescimento através de uma briga, mas de uma briga assim, com respeito. A Bíblia fala que quando um irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o. Vai e repreenda-o para que ele se arrependa. A Bíblia diz para que nós possamos repreendê-lo com brandura, com mansidão, para que ele possa entender que ele errou. Então, esse ferro com ferro se afia, faz com que nós cresçamos juntos. Essas pedras vivas que são lapidadas para que possamos encaixar, essa lapidação muitas vezes acontece quando nós estamos aqui juntos. Eu lembro uma vez que eu fui repreendido porque tinha um irmão que veio dos Estados Unidos e ele estava tentando falar português. E eu amo aquele cara até hoje, o Eric. É um cara precioso demais. E às vezes quando ele tentava falar uma palavra português que ele falava um pouco errado, assim, a gente, na brincadeira, dava uma risada, assim. Só que, sem a gente perceber direito, a gente estava repreendendo ele, assim, estava causando uma vergonha nele. E aí o pastor Lael, da igreja presbiteriana, veio e falou: ó, não façam isso com ele toda vez que for falar português, vocês ficarem tirando só dele, porque vocês vão fazer com que ele não tente mais falar inglês, ou português. Vão fazer com que ele se sinta um pouco acuado com isso. E isso na hora veio com meu Deus, é verdade, eu nem estava percebendo que eu estava fazendo isso. E me trouxe um crescimento, né? Então, o ferro se afia muito nisso. Quando a gente vê uma coisa que talvez o irmão não está vendo, faz com que traga crescimento. A Bíblia diz que é muito bom repreender aquele que é sábio, aquele que é temente, porque ele vai ouvir, ele vai se consertar, mas que é duro quando vai repreender um insensato, porque ele não vai querer ouvir. Mas esse ferro com ferro se afia. Então, quando nós estamos juntos, nós estamos nos moldando uns com os outros. Esse domingo eu conversando com o Emanuel, ele me trouxe uma questão que mexeu comigo, a palavra simplicidade. Eu fiquei pensando, caramba, cara, às vezes a gente esquece um pouco disso. Mas é uma coisa que ele me trouxe num domingo ali, numa conversa, e me fez de novo pensar sobre isso e refletir sobre isso. Então, coisas que a gente vai vivendo em conjunto vai gerando um no outro e ativando uns aos outros, né? A comunhão é muito isso. Igual o pastor gosta de falar, quando a gente está aqui, a gente está disponível para que a gente possa tocar uma pessoa, ou para que nós possamos ser tocados por alguém. Então, quando estamos juntos em comunhão, isso acontece. A comunhão, eu entendo que ela nos fortalece. Quando nós vivemos isolados, a gente pode atrofiar um pouco, ficar um pouco parado, não ter muito crescimento quando nós estamos isolados. Mas quando nós estamos em comunhão, eu entendo que há esse dinamismo, esse crescimento orgânico quando estamos juntos. Por isso que a Bíblia ressalta tanto isso. Me lembro de uma vez que um irmão me contou que ele estava perguntando para o Senhor, né? Senhor, eu já até comentei isso aqui, mas vale comentar de novo. Ele falava: Senhor, por que eu tenho que viver, te cultuar, vir aqui e ficar em comunhão, te cultuar aqui em comunhão? Por que precisa ter isso, né? Aí ele foi ao banheiro, e aí o Senhor falou com ele. Ele olhou para baixo assim, e na pia do banheiro tinha uma formiga parada, e vinha uma outra atrás dessa formiga que estava parada. No que essa formiga chegou perto da outra, ela ajudou aquela formiga que estava parada e começou a carregar aquela formiga. E aí ele discerniu que o Espírito Santo estava falando com ele na hora, que era por isso que ele tinha que continuar nessa comunhão, porque levar as cargas uns dos outros é muito isso. Às vezes um está mais fraco por alguma questão e o outro vem e traz isso. Vamos lá,
A Bíblia fala para que admoestar uns aos outros para que não deixemos de congregar. Esse admoestar é como se fosse um inspirar, ao próximo para que não deixe de vir, não deixe. Então, por quê? Porque um fortalece o outro, um ajuda o outro. E o corpo de Cristo é isso, é o tempo todo nós estarmos um ajudando o outro em comunhão. Então, quando a gente está sendo lapidado pelo Senhor, nós temos ali que nos sujeitar àquilo que o Senhor quer fazer e, ao mesmo tempo, para que possamos ser edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, nós precisamos estar ali unidos como pedras vivas. E uma das questões que eu havia pensado, uma frase assim que a Bíblia não fala não é diretamente assim, mas a Bíblia diz que é sobre a união que faz a força. E nós temos muito esse exemplo no livro de Atos, quando a igreja primitiva começa a crescer. E a gente vai ler essa preciosidade também do Senhor. Primeiro que em Atos 14 fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, outra virtude é a perseverança. É outra virtude para que possamos manter esse vínculo de unidade um com os outros. E ali, antes de Pentecostes, antes do derramar do Espírito, eles já estavam perseverando em oração, estavam juntos em oração. E depois do derramar do Espírito, isso foi intensificado. Essa unidade foi intensificada. Em Atos 2:42, nós temos ali esse verso tão precioso que é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, antes do derramar do Espírito Santo, eles já estavam unânimes em oração, e depois isso se intensificou depois do Pentecostes, porque uma das questões de estarmos cheios do Espírito Santo é querermos estarmos unidos. Isso é um dos reflexos, uma das consequências de quando estamos cheios do Espírito Santo. Nós queremos estar juntos em oração, nós queremos estar juntos compartilhando a palavra, nós queremos estar juntos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, essa união fez com que houvesse abundante graça entre eles, né? Houvesse abundante graça entre eles. Tanto que no verso, se a gente for pegar ali mais adiante,
falava que com grande poder os apóstolos da multidão dos que creram eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Então, a unidade também nos traz a questão de que nós temos que compartilhar uns com os outros, pois tudo nos é comum. E quando essa abundante graça veio sobre eles, ela tem uma relação de que porque nenhum necessitado havia entre eles. Eu não sei se foi porque a abundante graça veio sobre eles, ocasionou que nenhum necessitado havia, porque eles queriam compartilhar tudo que eles tinham, eles queriam todo mundo que estava sentindo falta de alguma coisa, eles queriam suprir aquilo, vendiam propriedades, vendiam o que tinham, para distribuir para aquele que não tinha. Isso fez com que houvesse uma abundante graça sobre eles. Então, quando nós estamos compartilhando com o próximo, talvez aquele que esteja passando uma necessidade, o Senhor, Ele vai vir sobre o corpo de uma maneira tremenda, de tal forma que as pessoas vão querer se chegar, porque o Senhor, Ele ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles simplesmente estavam vivendo ali numa comunhão tremenda, numa unidade do Espírito forte, compartilhando tudo aquilo que eles tinham, e consequentemente os que iam sendo salvos iam acrescentados na igreja do Senhor, porque eles começaram a ver o brilho de Cristo, porque estavam falando a mesma coisa, estavam pensando a mesma coisa, estavam tendo o mesmo objetivo, ver que eles tinham tudo em comum. Então, o objetivo deles era a causa de Cristo, eles queriam só a causa de Cristo, eles queriam só perseverar nos princípios do Senhor, que era a mesma língua, compartilhar com o pobre. Aquele que colheu muito não tinha demais, aquele que colheu menos não tinha pouco. Então, eles viviam isso o tempo todo. E esse objetivo comum, essas atitudes de unidos em alma, você vê que eles eram unidos em alma, fez com que a igreja se multiplicasse de uma maneira exponencial. Na primeira pregação foram 3.000 convertidos, na segunda quase 2.000, então a igreja foi crescendo. Isso tudo é uma consequência de como eles estavam cheios do Espírito Santo. Fez com que tudo isso ocasionasse, porque Ele é a fonte. Então, o Espírito Santo veio de uma maneira tal que eles começaram a compartilhar tudo. Então não havia necessidade entre eles. Então eles vendiam as coisas, deixavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam distribuindo conforme a necessidade da igreja, e ali havia abundante graça sobre eles, e ia sendo acrescentado aqueles que iam ser salvos. Então, quando o evangelho é simples, remete muito a isso, a estarmos na presença do Espírito Santo, para que naturalmente a gente queira viver juntos, em comunhão, expressar esse amor do Senhor com força e poder, porque quando estamos juntos, é igual eu me lembrei de uma igreja americana, que eles se juntaram. Isso foram várias igrejas que fizeram até nos Estados Unidos, que eu vi mais de uma fazendo. Eles juntavam as ofertas que eram recolhidas, e eles pagaram as despesas médicas de muitas pessoas dos Estados Unidos, porque lá o plano de saúde, eu não sei como funciona certo, mas o plano de saúde ele era caro, e aí teve igreja que pagou as despesas de mais de $100.000, e foram pagando as despesas médicas de algumas pessoas. Então eles compartilharam aquilo que tinham para que não houvesse necessidade, e aí o nome do Senhor foi evidenciado. E quando eu vi essa notícia da igreja, do que a igreja fez, eu falei, nossa, meu Deus, isso é tremendo demais. Só que do contrário também,
Acontece porque quando a gente está lá em Gênesis, o Senhor desce para ver o que... Porque lá falava que sobre toda a terra havia somente uma língua. E aí fala que eles foram para um local. Então, os habitantes da terra se juntaram no local e começaram a construir a torre, que depois veio ser conhecida como a Torre de Babel, porque ali houve confusão entre as línguas. E quando eles estavam construindo, a motivação deles era ser grandes, era uma motivação soberba e egoísta. E aí, o que aconteceu? A Bíblia fala que o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo. E o que o Senhor falou vamos confundir, porque agora os homens estão unidos e tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer. Então, quando a união faz a força, ela me lembra muito esse capítulo, que o Senhor mesmo falou, que aquilo que os homens tentarem fazer, eles vão conseguir fazer, porque eles estão unidos. Então imagina, aqueles homens que tinham motivação errada, egoísta, soberba, iam conseguir construir algo muito grande. Imagina nós que temos a nossa motivação é a causa de Cristo. O que nós vamos conseguir fazer como igreja se nós estivermos unidos? E ao passo que quando o Senhor desce e Ele confunde as línguas, a Bíblia fala que ali onde houve a confusão que se tornou a Torre de Babel, eles começaram a ir cada um para um local e cessaram de edificar. Eles pararam de edificar. Então, quando há uma divisão no corpo da igreja, entre nós acabamos cessando de edificar aquilo que o Senhor quer edificar. Então, quando nós estamos confusos, não estamos falando a mesma coisa, não estamos tendo o mesmo sentimento, nós acabamos por atrasar aquilo que o Senhor quer construir. Por exemplo, quando os remadores eles estão lá competindo, eles fazem um movimento sincronizado, eles fazem um movimento juntos para que a velocidade seja maior. Se o outro não faz esse movimento tão sincronizado assim, ele já vai perder alguns segundos, talvez alguns minutos, e vai atrasar na velocidade da competição. Se o outro não rema nada, vai atrasar mais ainda. E se alguém vem e rema contrário, sei lá, quem for mais forte vai para frente, quem for mais forte vai para trás. Então, da mesma sorte, nós precisamos estar sincronizados no Espírito, remando juntos, de uma maneira tão afiada, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, que faz com que nós ganhemos velocidade e possamos dar velocidade naquilo que o Senhor quer fazer. Então, nós precisamos estar assim, nesse movimento do Senhor, tão rápido, tão sincronizados, ao ponto de corrermos tanto. E eu tenho discernido, uma impressão que eu tenho. Ele quer dar uma velocidade tão grande. Ele já está dando, né? E é claro, não é nem impressão, o Senhor falou já, 10 em 1 que Ele vai fazer. Se é 10 em 1, então a gente precisa afiar o machado ali, porque o machado, quando ele é cego, a gente bate, mas só gasta esforço ali, mas não corta nada. Então a gente precisa estar tão juntos, com um objetivo tão claro que a gente tem que fazer, que é a causa que o Senhor está nos propondo como corpo, como parte do corpo, e nos empenhar por isso, nos esforçar por isso, nos dedicar por isso, para que aquilo que o Senhor quer manifestar ganhe velocidade. Então,
Essa é a importância de estarmos tão unidos ao Senhor, para que todos possam glorificar o Senhor Jesus naquilo que estamos manifestando como corpo de Cristo. Né? Se tem alguém, aquela questão do exemplo do corpo, né? 1 Coríntios 12 vai falar sobre isso, que nós somos o corpo de Cristo. Então, os dedos, o pé, cada membro do nosso corpo representa nós. E se porventura algum membro a gente já ouviu esse exemplo muitas vezes, mas se porventura algum membro está dolorido, a nossa performance já não é mais a mesma, né? Nós já não conseguimos. Então, se alguém está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, nós precisamos dar o suporte para aquele irmão, para que o corpo de Cristo esteja completamente saudável, pois ninguém pode ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer. E, para completar essas virtudes que foi falada aqui, tem uma virtude ainda mais importante, que é o vínculo da perfeição. E qual que é esse vínculo da perfeição? Ela é o amor. Esse é o vínculo da perfeição. Se nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz, isso se completa quando nós estamos em amor. Isso se torna perfeito quando nós estamos em amor. Pois o vínculo da perfeição, ela é o amor. Então, em 1 Pedro 2, 22, tem uma paulada aqui, que eu vou ler com vocês. Pedro 1,22, desculpa. 1,22 fala assim: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Quando eu li esse ardentemente, eu falei, cara, não é amor de qualquer jeito, não. É um amor assim que queima dentro de nós. É um amor ardente. É um amor ardente. 1 Pedro 4,8 vai falar que o amor ele tem que ser intenso. Acima de tudo, porém, tenha um amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E quantas vezes eu me peguei amando de qualquer jeito? E a Bíblia ela eleva o nível de tal forma que ela nos chama a nos amarmos ardentemente uns aos outros, para que nos mantenhamos unidos. Tiago vai falar que, Tiago capítulo 5, se eu não me engano, Tiago 5, Tiago 3, ele fala assim: 3,13, quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário vocês têm no coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca, que é o que? A inveja é o sentimento faccioso que causa as divisões. Tudo aquilo que se divide
a casa dividida, ela se torna fraca. Assim, quando nós estamos divididos dentro de nossa casa, nossa casa se torna fraca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, nessa tratativa que temos uns para com os outros, a Bíblia nos exorta a sujeitar-nos uns aos outros. O sujeitar requer o que? Nos submetermos ao que o outro carrega, respeitarmos o que o outro é, honrarmos e tratar com dignidade aquele que é o próximo. E a sabedoria que vem do alto, ela fala que primeiramente ela é pacífica, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente. Se ela é pura, depois pacífica, indulgente, o que é ser indulgente? Indulgente fala sobre se mostrar favorável e considerar o trabalho de outro, ou seja, é tolerância. Então, quando nós estamos convivendo em amor, nós precisamos ter essa predisposição para com o outro, se tornar favorável ao outro, se tornar propício até mesmo às imperfeições do outro. Então, essa é a sabedoria que vem do alto. Ela é primeiro pacífica. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles verão a Deus, pois eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura de coração. Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica. Ou seja, a nossa resposta, em primeiro momento, tem que ser uma resposta sempre pacífica. Se teu irmão te chamar para andar 1000 milhas, caminhe com ele 2000. Se te acertarem na face, oferece a outra. Oferece o outro lado. Então, em segundo lugar, ela é pacífica. Ela é também indulgente, ou seja, é tolerante. Nós temos que nos mostrar favorável aos outros, propício aos outros, tolerando as imperfeições que nós temos. Porque quando a gente quer ser complicado, a gente é. Ela também é tratável, ou seja, nós devemos permitir sermos moldados por aquilo que nos cerca, pelas circunstâncias que nos cercam, porque o Senhor está sob o controle de todas as coisas, o tempo todo nos ensinando. Ela é plena de misericórdia, ou seja, bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Então, nós temos que estar plenos de misericórdia. Então, cara, o tempo todo nos remete a termos essa compreensão com o próximo. E ela é cheia de bons frutos, imparcial. Ou seja, eu não vou tratar o outro pelo que ele é aparentemente, ou pelo que ele tem, mas eu vou tratar todos da mesma forma. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele é totalmente imparcial. Ele é totalmente justo. E Ele trata todos da mesma forma. Assim também devemos ser nós. E muitas vezes a gente escolhe aqueles a quem nós queremos tratar com honra. Talvez a gente escolhe por afinidade, talvez a gente escolhe por... E não tem problema se a gente tem amigos mais chegados do que irmãos, isso é natural. Mas o tratamento de honra e dignidade tem que ser igual para com todos, independente de quem é. Então esse é sermos imparcial e também sem fingimentos, que é o amor não fingido, mas é o amor ardente. É o amor intenso que temos que ter uns para com os outros. E eu fui anotando tudo que o Senhor foi trazendo ao meu coração
enquanto meditava sobre a unidade, e eu não poderia te mencionar aqui João 17, que é uma das últimas orações que o Senhor faz, não é a última, mas é a oração sacerdotal do Senhor. E eu acho que é claro que a gente não encerrou de forma alguma este assunto, porque a palavra do Senhor ela é tão imensa, mas essa oração do Senhor aqui é tão profunda, que fala muito sobre unidade. E eu queria ler com vocês também sobre isso. E o Senhor fala assim, em João 17, a partir do verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que você tem me dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, irmãos, para encerrar essa fundamentação sobre unidade, não poderia deixar de ler este verso, porque aqui o Senhor ele roga de uma maneira tão profunda por nós, para que nós sejamos um com Ele, assim como o Pai ele era um, que nos constrange esse amor. Para quê? Para que nós precisamos ser um com o Senhor e com o Pai? Para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Então, se nós ficarmos perdendo tempo remando contrário, ou deixando de remar, o mundo não vai crer de uma maneira tão intensa assim sobre Jesus, não vai conseguir ver o Senhor. E ao passo que nós estivermos unidos num vínculo da paz e no vínculo da perfeição, que é o amor, com um amor fraternal, um amor não fingido, um amor sincero, o mundo vai ver o Senhor Jesus. E é para isso que nós somos chamados. E nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. Nós devemos estar juntos com o Senhor. E o Senhor, Ele fala que Ele transmitiu a glória que o Pai deu a Ele, para que sejam um como nós o somos. E que essa glória seja ainda mais manifestada sobre nós, para que sejamos ainda mais unidos. Porque a Bíblia fala que a glória, ela também nos traz isso, a unidade no Senhor. Então que a glória do Senhor esteja ainda mais nessa cidade, sobre a igreja de Londrina. Que a glória do Senhor esteja ainda mais sobre a nação brasileira e sobre as nações, para que haja essa unidade excelente no corpo de Cristo.
para que o mundo seja tocado pelo amor do Senhor. E que nós venhamos a deixar de lado toda a inveja amargurada, todo sentimento faccioso, despojando-se de tudo isso, para que não venhamos a nos devorar uns aos outros, nós possamos ser pedras vivas, edificados com casas espirituais e ser sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.